Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, continuando o assunto da relatividade, já a quarta semana que a gente usa esse termo, né, de relatividade, agora segunda semana tratando da relatividade einsteiniana. E segunda e última, na verdade, porque semana que vem a gente vai falar de outro assunto, já caminhando para o final do curso, né? Na aula passada, falei um pouco sobre a crise na física no final do século XIX, questão do estudo da física térmica, a radiação do corpo negro e o estudo das ondas eletromagnéticas, do eletromagnetismo, né, e as equações de Maxwell explicando, teorizando o eletromagnetismo e prevendo a interpretação das ondas eletromagnéticas, né. Nisso surge o problema da velocidade da luz, que aparece ser constante, né, ela se apresenta constante. E aí coloquei na semana passada um pouco da proposição do Einstein, que a gente vai conversar em torno da mudança do que é variável absoluta, do que é variável relativa, né? Enfim. Na aula de hoje, vou falar sobre algumas consequências práticas da constância da velocidade da luz, né, do fato da velocidade ser constante, não depender do emissor e do receptor. Falar sobre mudanças de referencial e transformações de Lorentz e a interpretação de Einstein, ou as interpretações de Einstein das transformações de Lorentz para a composição da teoria da relatividade, tá? E alguns exemplos matemáticos aí. Hoje praticamente o olhar vai ser um pouco mais matemático do que conceitual. Bom, vimos há umas 2-3 semanas atrás que Galileu apresentou o que depois ficou conhecido como as transformações de Galileu, enfim, o conceito de que a velocidade dos corpos é relativa a quem mede, a quem observa, ao referencial, né? E que eu consigo transformar o valor da velocidade de um referencial para outro se eu souber qual a velocidade relativa entre os referenciais, né? Enfim, aqui algum exemplo embaixo das outras semanas, né? Se eu tenho um referencial que tem uma velocidade em x com relação a outro referencial, considerando que os eixos deles são paralelos, enfim, então eu consigo transformar de um referencial para outro, conhecendo essa velocidade entre referenciais. Se tiver uma velocidade em y, a mesma coisa. Se tiver uma velocidade em z, a mesma coisa, enfim. E pro conceito de tempo de Galileu, de Newton, enfim, o tempo é absoluto, então duração de um tempo em um referencial é igual em outro referencial, tá? Não tem problema nisso. E consigo converter velocidades, enfim, tá? Então velocidade é uma variável que depende do referencial. Isso lá no conceito newtoniano, galileano. O que acontece lá que a gente viu no final do século XIX? É percebido que a velocidade da luz e de qualquer onda eletromagnética é constante, e que, sendo constante, essa velocidade no espaço independe da velocidade da fonte, de quem emitiu a onda, ou do observador. Isso é bastante estranho para a física, né, no final do século XIX, porque a mecânica newtoniana, as transformações de Galileu, funcionavam muito bem para quaisquer corpos, né? Enfim, isso é um problema. E a questão que vem agora é, esse problema era grave, né? E, claro, para quem já estudou isso, ou vocês devem estar imaginando que para colocar uma pergunta dessa é porque o problema era grave, né? Sim, né? O fato de a velocidade das ondas ser constante indica que elas não necessitam de um meio para se propagar, apenas do espaço. Tentem imaginar o seguinte: se a gente fala por exemplo, de ondas do mar, ondas da água no mar, né? A onda é uma propagação de energia, né, por vibração de meios. E se você pegar a onda no mar, o meio ali é a água, né? Então aquela energia vem sendo propagada através da água, né? Através da vibração da água, da oscilação da água, enfim. E é bastante energia, né? Você pega ondas do mar lá, tem energia para derrubar um navio, né? Derrubar um grande barco, enfim.
Se a gente juntasse um monte de gente para tentar derrubar um barco, não seria tão simples, não. É muita energia, né? Sem contar se você pegar um tsunami, alguma coisa assim, que devasta uma cidade inteira. Mas, enfim, depende, do caso da onda do mar, depende da água, né? Já ondas eletromagnéticas, elas não dependem de nenhum meio, né? Aparentemente isso era o que estava apresentando. Teve lá uma série de físicos no final do século XIX tentando achar qual o meio no qual a luz se propagava, e isso não foi encontrado, enfim. Tá? Então esse era um problema grave. Como solucionar essa questão? Se ela não se propaga em lugar nenhum, se propaga só no espaço vazio, no vácuo, enfim. Tá? Então, serão algumas das questões. Vamos ver alguns exemplos para ver a gravidade do problema. Tá? Coloquei lá no Moodle um link para um experimento que ficou famoso como experimento de Michelson e Morley, onde eles buscam esse meio no qual a luz se propaga e não encontram. Tá? Bom, primeiro exemplo aqui. Você tem um carro, um vagão, enfim, e tem uma lâmpada aqui no centro desse carro. E quando eu acendo essa lâmpada, vai luz para os dois lados, tá? Tem uma setinha aqui, não sei se dá para vocês verem, mas vai luz para todos os lados, enfim, mas eu estou preocupado com as extremidades. O que acontece para um observador que está dentro desse carro, né, desse vagão? Se ele está aqui dentro do vagão, na hora que ele acende a lâmpada, estando ela bem no centro, ele vai ver que a lâmpada ilumina, quer dizer, a luz chega em um lado e outro do vagão ao mesmo tempo. Ele vai notar que a chegada da luz no lado direito e a chegada da luz no lado esquerdo acontecem no mesmo instante de tempo. Então são eventos simultâneos. Se alguém está fora do carro, está olhando de fora esse carro passar, esse vagão passar, enfim. O pontilhado aqui é no primeiro instante quando a lâmpada é acesa. Então imagina que na hora que a lâmpada é acesa, está o pontilhado aqui e a lâmpada aqui no meio. Acende a lâmpada. A luz começa a ir para a direita e para a esquerda. No entanto, o carro está vindo para a direita, né? Está com uma velocidade aqui para a direita para quem olha de fora. O carro vindo para a direita, a luz que está vindo aqui para a esquerda com a velocidade igual ela estava vindo aqui, vai alcançar primeiro essa extremidade esquerda, porque o carro veio daqui do pontilhado para cá, e ela não vai alcançar tão rapidamente a extremidade direita, porque o carro está fugindo para a direita, né? Reparem que se a velocidade da luz não fosse constante, ela somaria com a velocidade do carro, V aqui na seta vermelha, e ela iria mais rapidamente para frente do que para trás, porque ela somaria a velocidade para frente e subtrairia para trás com a transformada de Galileu. No entanto, quando a luz é emitida, ela não se importa, né, digamos assim, com se o emissor está com velocidade ou não, se o receptor está parado. Então ela é constante, independentemente se você está medindo lá de dentro do vagão ou de fora do vagão, né? E aí o que acontece? Se isso é fato, a luz alcança primeiro a extremidade esquerda do que a extremidade direita para quem olha de fora. E isso é um problema, porque eventos simultâneos em um referencial não são simultâneos em outro. E isso pode acontecer, quer dizer, fisicamente, pode um fato físico, um evento físico ocorrer para um referencial e não ocorrer para outro? Para um referencial, a luz alcançar as duas extremidades ao mesmo tempo e para outro referencial alcançar primeiro um lado e outro, sendo que é o mesmo evento? Tá, esse é um problema para a física aí. Segundo exemplo. Agora a mesma lâmpada lá no centro, enfim, só que vamos pensar em quanto tempo leva para iluminar o solo do vagão aqui. Na hora que eu acendo a lâmpada,
a luz desce e ilumina o chão do vagão. Para um observador aqui dentro do carro, dentro do vagão, se ele contar o tempo, a luz vai descer daqui para cá e vai dar um certo tempo. Para quem está fora, vai observar algo um pouquinho diferente. Então vamos olhar com um pouco mais de calma, né? Bom, como a pergunta aqui é sobre o tempo, lembra que velocidade coloquei aqui ΔS, ΔT, né? Uma certa distância, um certo percurso em um certo tempo. Então, para o observador que está dentro do vagão, o que acontece? Velocidade, ΔS, ΔT. O que eu tenho aqui? A velocidade é a velocidade da luz, que a gente usualmente chama de c. Distância que vai percorrer é o h, a altura do vagão. E aí eu quero saber o tempo que leva para percorrer essa distância. Então, muito simples, eu pego a altura do vagão, divido pelo c, né, só passando aqui numerador por denominador, enfim. E eu tenho que esse é o tempo que leva para a luz percorrer, atingir o solo do vagão, para o observador que está lá dentro. E para o observador que está fora do carro, quanto tempo leva a luz para atingir o solo do vagão? Reparem que, quando a luz sai daqui da lâmpada, no primeiro instante aqui pontilhado, ela começa a descer, só que o carro está vindo para a direita, então ela desce numa diagonal, até atingir aqui, exatamente aqui debaixo da lâmpada, só que com o carro deslocando, né? Se fosse um projétil, por exemplo, com uma massa de repouso ali, uma bala, enfim, uma bola, alguma coisa, que você soltasse em algo que está em movimento, ele faria uma parábola, porque ele seria acelerado pela gravidade, etc. Vamos considerar ali que a luz não tem massa de repouso, então vai descer nessa reta aqui, diagonal, até atingir aqui o ponto quando o carro está mais para frente, né? Para quem olha de fora. Então, qual o tempo que leva aqui? Bom, olhando aqui para a equação de cima do observador que está no vagão, o tempo é distância por velocidade. Para o observador que está fora, ΔT2, vai ser qual distância por qual velocidade? Bom, a distância é essa diagonal, que é uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, fazendo lá por Pitágoras, os catetos ao quadrado com a raiz dá o valor da hipotenusa, né? Então aqui é só, parece feio aqui, mas é só o valor dessa hipotenusa, que é h, que é a altura do vagão, e vt, que é a distância que ele percorreu num certo tempo com uma certa velocidade. Então, e a velocidade é a velocidade da luz, já que é constante, ela não muda, ela não acelera, não está mais acelerada para cá ou para cá, enfim, a velocidade dela é sempre a mesma, independente de quem mede. E aí a gente chega nesse valor, tá? Tem um procedimento aqui, depois eu posso colocar num PDF para não gastar tempo aqui. Mas brincando um pouco com essa equação, você chega nesse formato, HC vezes 1 dividido por raiz de 1 menos velocidade do trem ao quadrado pela velocidade da luz ao quadrado. Tá? Reparem que, se eu olho para o tempo medido pelo primeiro observador com o tempo medido pelo segundo observador, o que eu tenho? HC, H sobre C, é o tempo medido pelo primeiro, né? Então, se eu juntar as duas equações, eu chego nessa aqui. O tempo medido pelo primeiro é o tempo medido pelo segundo vezes esse fator 1 menos velocidade do trem ao quadrado por velocidade da luz ao quadrado. Bom, a primeira coisa e mais importante por enquanto é que o intervalo de tempo medido pelo primeiro observador e pelo segundo são diferentes, tá? O intervalo de tempo medido pelo primeiro é o intervalo de tempo medido pelo segundo vezes um fator que pode ser igual a 1 ou menor do que 1. Tá? Então, os tempos serão diferentes, tudo bem? Então a duração, o intervalo de tempo aqui é diferente para um mesmo evento, tá? Isso também a gente precisa pensar com um pouco mais de carinho. Último problema aqui. De novo o trem aqui, né? Enfim, esse vagão fechado.
esse carro. Agora só que pensando no comprimento dele, tá? Qual o comprimento desse carro, né? Imagina que eu estou acendendo uma lâmpada de um lado, a luz vai, bate no espelho e volta. Aqui vamos considerar que está indo e voltando numa reta e não nessa diagonal aqui para facilitar o cálculo, tá? Bom, para o observador que está no vagão, como que ele vai medir esse comprimento desse carro aqui com a velocidade da luz constante? Bom, qual o tempo que leva para a luz sair daqui, vir e voltar para cá? Lembra lá que, voltando aqui, velocidade é ΔS, ΔT, então o tempo é comprimento por velocidade da luz, tá? Então aqui o que eu tenho? Comprimento ida e volta, então 2 vezes o comprimento do vagão, para ir para voltar, dividido pela velocidade, né? Sem segredo. Aqui vai dar um comprimento, então, de C vezes ΔT sobre 2. Bom, e para o observador que está de fora do vagão, vendo o vagão se movimentar? Na hora que acende a lâmpada, a luz começa a vir para a direita, mas o trem também está indo para a direita. Então ela não tem que chegar aqui nessa linha preta contínua, né? Porque essa linha preta contínua já não existe mais, ela já está aqui na frente, porque o trem se deslocou. Então ela vai ter que percorrer um espaço maior, bater no espelho e depois voltar. Enfim, como ela anda com velocidade constante, eu vou pegar aqui o ΔT, 2 Δx2 por C vezes 1 sobre 1 menos V quadrado C quadrado. Isso aqui também eu vou colocar num PDF depois, para não ocupar slide aqui, como a gente chega nessa equação. E o fato é que Δx2 fica com essa cara. C ΔT2 sobre 2, repara que aqui parece o Δx1, vezes um fator aqui, 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Então, quando eu relaciono as duas equações, considerando a dilatação do tempo, ou aquela variação, eu estou usando o termo dilatação aqui antes da hora. Quando eu relaciono as duas equações, eu chego em um Δx1, que tem esse fator 1 sobre raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado vezes Δx2. Ou seja, a medida de comprimento do vagão para um observador e para outro é diferente com esse fator aqui, multiplicador do Δx2. Então, o comprimento do vagão é diferente para cada observador. Bom, vamos lá então falar dos referenciais e como interpretar esses problemas.